Daram. Pam, 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 pam. Boa... Ainda não? Estão chamando seus seguidores. Vamos lá, gente. Traga o lanchinho para começar a nossa conversa curta. Dia 29 de junho de 2020. Dia de São Pedro. Ei, São Pedro. E aí, Zebra? Boa noite. Zebra, zebra. Pé vermelho. Pé vermelhos, queridos amigos. Quem mais está chegando aí? Gabriel Colar Femina, querido. Gabrielzito, beleza? Vamos pular a festa junina hoje? Dia de São Pedro. Eita, gente, dia de São Pedro, dia 29 de junho. É o Javier Solis, buenas noches, Javierzito. Salve, salve, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. O Cleiton tá aqui, nosso querido Cleiton alemão. Ei, Cleiton. Gabriel, bora lá, vamos? Então, beleza. O Robson Zafani tá aí. Boa noite, Tutu Marcita, direto da Várzea Paulista. Ei, Robson. Beleza, querido amigo? O Javier tá aqui. Buenas noites, Tutu Marcita. Buenas noites, Javierzito. Quem mais tá aí na... O Zebra Silva tá dizendo, de Tatuí, né? Abraço caipira. De Tatuí. Hoje vai ser noite caipira, conversa curta caipira. Eita. Dia de São Pedro. São Pedro, quando chove muito, fala assim, eita, São Pedro, né? E dá-lhe água. E aniversário do João Pedro. E é aniversário do nosso querido filho, João Pedro. E nosso filho hoje faz 24 anos de idade, João Pedro Biagi Rossi, dia de São Pedro. Mas a gente não chamou o João Pedro porque ele nasceu no dia de São Pedro. Isso foi uma coincidência, ele ter nascido exatamente no dia de São Pedro. O João Pedro, nosso filho. Acontece que os meus bisavós, um chamava Pedro e o outro João. Aí nós demos o nome do nosso filho em nome dos meus bisavós, João Pedro, né? Que coincidentemente nasceu no dia de São Pedro, dia 29 de junho. Olha só que legal, né, essa história do João Pedro, né? Então, parabéns, filhão, parabéns, que você, né, sempre viva feliz, com muita saúde, com muitos momentos bons na sua vida, com muitas amizades boas, fazendo sempre o bem, né? Um beijão aqui do pai e da mãe para você, João Pedro querido, que está trabalhando agora, né? Agora não, né? Mas nesse momento não está em São Paulo, está em outra cidade a trabalho, mas um beijão do pai e da mãe nesse dia tão especial. Te amamos demais, viu, querido filho? Então, Deus te proteja, te ilumine e sempre te guie para o caminho do bem. Sempre. Te amamos demais. Parabéns. Gostaríamos muito que você estivesse conosco hoje para a gente festejar. Mas quando você voltar, faremos uma festa para você. Então, parabéns aqui. Um beijão do pai e da mãe para você. Dia de São Pedro. Parabéns para o nosso querido filho João Pedro. Legal? Bem, gente. O Vini de Araújo, lá do Rio Grande do Sul, tá mandando um abraço. O Rio Grande do Sul. Vini. Obrigado, Vini. Obrigado mesmo. O Cláudio Esteves está aqui conosco também. Boa noite, Cláudio. Maria Dalva. Ô, Maria Dalva. Boa noite. Carlos Martins, Carlão XL. Ei, Carlão, nosso irmão, querido, amado irmão. Lá da ilha de Vera Cruz. Ilha de Vera Cruz. Daí, Carlão, depois eu gostaria que você desse o recado para nós, né, da nossa amiga que nos deixou para outros, né, para outro nível, para outra vida,
Depois eu gostaria que você falasse um pouquinho que ela ficou na sua casa, a história dela, né? De uma motociclista que era uruguaia, mas morava há 35 anos no Brasil e que veio a falecer de um câncer fulminante, uma grande irmã nossa do motociclismo, né? Então, gostaria que o Carlos Martins, que está aqui conosco, depois escrevesse rapidamente para ficar registrado para todos nós, né? O Edélcio Muscati. Oi, Edélcio, querido amigo. E aí, muitos bichos por aí, não? O Edélcio, que está aqui na live do Facebook conosco, ele é biólogo e sabe tudo de plantas e animais, e pássaros, aves, né, e cobras, répteis. Eu fui uma vez na casa dele, ele tem lá a sua criação de cobras, né? E também tinha uns lagartos que ficavam andando no meio da casa dele. Tinha um lagarto branco, meio albino, até era amarelo, meio branco, assim, um lagarto. Lagartos geralmente são escuros, né? Cinza escuro, meio marrons. Mas esse lagarto do Edélcio, que era tipo um de estimação, né? Um animal de estimação, um bicho de estimação, na sala ficava andando para lá e para cá, um lagarto enorme. E a casa dele no meio do mato, literalmente, cheio de pássaros. E como ele criava ratos, hamster, para alimentar as cobras, tinha uma coruja toda branca, aquelas penas brancas enormes, que no final da tarde, isso eu presenciei, gente, ele colocava um ratinho na mão e a coruja vinha assim, ó, por meio das árvores e pegava o rato na mão do Edélcio e ia embora. Toda tarde ela passava lá para pegar um ratinho lá do Edélcio, que ele criava para alimentar as cobras dele. Quem nasceu com esse dom, né, de viver na natureza, eu tiro meu chapéu, porque realmente são pessoas, né, especiais, né? E parabéns, Edélcio, pelo seu trabalho, né, para preservar a natureza, cuidar dos animais, da fauna e flora, como você cuida. Parabéns mesmo pelo seu trabalho, viu? Saudades de você, faz tempo que nós não nos vemos, não é mesmo? Grande professor Edélcio. O Tony Lopes está aqui. Não vão conseguir ver ao vivo, mas irei ver depois no YouTube. Tá bom, Tony? Tá joia, velho. Tá? Vai estar lá no YouTube depois. Tá? O Rony Keila Calef está aqui conosco. Boa noite a todos vocês. Luiz Gabriel, Tata Barques. Boa noite, Doutor Rossi, Marcita. Boa live para vocês e boa semana abençoada. Vamos que vamos juntos, misturados na fé. Boa tarde, Tata. O Leandro Henrique. Boa noite, irmãos. Abraço. O Cláudio Esteves. Só estou vendo quem? Hugo Marquete está aqui conosco. Oi, Hugo. Beleza? Davi Zucato. Noite! Ei, Davi, você também, hein? É irmãozão da gente demais, hein? Ei, Davizito. Tá aí. Júnior Moreira. Jean do Motonauto Strip, lá de... O Jean tá aí. Opa! Ponto aqui. Motonauto Strip? Blumenau? Blumenau. De Blumenau. Jean. Ei, Jean, queridos. Muitas viagens aí planejadas pro ano que vem? O Cleito está falando, parabéns ao João Pedro, Deus abençoe a vida dele, amém. Parabéns ao João Pedro. Para quem chegou agora, João Pedro, nosso filho, está fazendo anos hoje, dia de São Pedro. Por isso que eu estou a caráter assim, ó, de festa de junina, né? Tá calor aqui, deixa eu abrir esse botão aqui que eu tô... tô com calor, já comecei a live com calor, né? Bom, o Carlão Martins está aqui. Boa noite, amado irmão Tutu. Boa noite, Marcita. O Augusto Paola. A grande Tutu e Marcita, chegamos de Urubici hoje. Eu e o Paulo Gonçalves. Ô, Cleito, eu estava falando com o Paulo, né? Eles estavam em Urubici esses dias atrás, e chegaram hoje, né? O Cleito e o Paulo. Deve ter mais gente que foi com vocês, né, Cleiton? Humberto Davi conosco, grande amigo Humberto. Boa noite. Bem, vamos lá então, começar a nossa live de hoje, que é uma live show. Show por quê? Porque simplesmente a gente vai falar de dos rios mais importantes, não só do Brasil, não só da América do Sul, mas da Terra.
E eu vou provar que é verdade, né? O Rio São Francisco. Quem conhece o Rio São Francisco, erga a mão. Tô brincando. Alguém já conheceu parte do Rio São Francisco? Diz aí para nós. E que parte que conheceu e o que mais gostou e o que não gostou, né? O foco hoje é Rio São Francisco, que vocês já sabem, em extensão, que nasce no Brasil e sua foz é no próprio Brasil, nasce e morre no Brasil, ele é o maior rio em extensão brasileiro, né? Tá? Em extensão brasileiro. Ele tem 2.863 quilômetros de extensão geográfica, né? Tá? E passa por 5 estados brasileiros. O Rio São Francisco, a sua nascente é na lindíssima Serra da Canastra, que é, digamos, um paraíso para os motociclistas que gostam de off. Muita gente vai treinar off lá, porque tem muitas trilhas na Serra da Canastra, que fica em Minas Gerais, né? Perto de São Roque de Minas, da cidade de São Roque de Minas, que é uma cidadezinha ali no pé da Serra da Canastra. Muita gente fica ali em pousadas, hotéis, e tem várias pousadas em volta da Serra da Canastra. Só que a Serra da Canastra é enorme, gente, tá? Tem 70 e poucos quilômetros de extensão. É muito grande a Serra da Canastra. Dificilmente você vai conhecê-la em um dia, né? Se você quiser conhecer a Serra da Canastra em detalhes, né? Então você vai ter que ficar alguns dias percorrendo esta maravilhosa serra, né? Eu já fui lá com a Marcita algumas vezes. Eu já fui tanto de caminhonete, de carro e de moto. E mesmo assim eu não conheço toda. Eu já percorri muito a Serra da Canastra, né? Mas ainda eu vou dizer que eu tenho muita coisa para conhecer naquela região lá, tá? E assim, a nascente do Rio São Francisco, quando você entra, né? A entrada da Serra da Canastra, por ser um parque, uma serra, né, nacional protegida, ela tem uma cerca, uma porteira para você entrar com guarda, com uma guarita. Tem horário de entrada, tem horário de saída, tem época que pode entrar, tem época que não pode. Dependendo aonde você está, lá em cima na serra, tem lugar que você pode ir, tem lugar que você não pode ir. Então, assim, tem que se informar bem sobre o que pode e o que não pode na Serra da Canastra para preservar o meio ambiente que lá tem, né? Então, tem um meio ambiente muito rico em fauna e flora. Tem o lobo-guará, né? O lobo-guará é o animal que representa lá a Serra da Canastra. Tanto é que eu tenho um boné que tem o lobo-guará, né? No boné que está escrito Serra da Canastra. Então, o lobo-guará representa, aí é o animal que representa lá os bichos da Serra da Canastra. Quem não conhece a Serra da Canastra, gente, eu estou falando do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra. Então, já estou aproveitando a falar um pouquinho sobre a Serra da Canastra, onde nasce o Rio São Francisco. Só de ir lá, na nascente do Rio São Francisco, já é muito emocionante. Tem a estátua do São Francisco, né? Tem a estátua, e depois tem umas pedras, porque lá tem muita invernada, né? Muito mato de baixo, tipo cerrado, assim, né? Não é mato de tipo invernada, né? E tem umas pedras. E ali é que tem a nascente do Rio São Francisco, começa a sair uma pequena mina de água por entre umas pedras, que sai do chão, assim, sai da terra, e vai formando o primeiro riachinho do Rio São Francisco. Dá até para você quase abraçar aquele riachinho que começa a água a sair das pedras, assim, subterrâneo, né? Começa a vir para a superfície e aquele barulhinho de água batendo nas pedras e começando a nascer o Rio São Francisco.
Gente, é emocionante, emocionante. Agora a pergunta é, como que de uma nascente, de uma fonte tão pequena, né? É assim, mais ou menos 1 metro, onde começa a sair águas de alguns lados das pedras, assim, sabe? Começa a formar o rio, né? Como que de uma fonte pequena daquela transforma-se num rio que é o maior em extensão do Brasil, com quase 3.000 quilômetros, com um volume de água absurdo, né? Trechos de navegação, de transporte fluvial, de pessoas, de alimentos, de parte de construções, né? De sementes. Então, tudo isso é transportado pelo Rio São Francisco, mas depende o lugar, porque ele não é navegável em toda a sua extensão. Ele tem 3 pontos de navegações, né? Então, e dependendo da época, se é época de seca, tem lugar que o calado do barco, o calado é tão alto que o rio está tão raso naquela região que não tem navegação dependendo a época do ano, né? Então, na região de Xique-Xique, por exemplo, até Juazeiro, que era navegável, agora tem época que dependendo da quantidade de chuva ou não, de secas. Então, como o rio é muito extenso e passa por 5 estados brasileiros, então ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, aí ele vai subindo, né? Ele vai para a Bahia, e a Bahia é um estado enorme, né, gente? Quem já atravessou a Bahia de ponta a ponta, né? Você leva 2, 3 dias para atravessar o estado da Bahia. É muito grande o estado da Bahia, de Minas também. Então, o Rio São Francisco já começa com 2 estados muito grandes do nosso país. Minas, Bahia, depois Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Lá para cima, nos estados de Sergipe e Alagoas, ali é um rolo. Por quê? Porque a divisa dos 2 estados, né? Quem está separando esses 2 estados por uma extensão enorme é o Rio São Francisco. Então, de uma margem está o estado de Alagoas e na outra margem do Rio São Francisco está o estado de Sergipe, né? Então, dependendo da cidade que você está, se você atravessa o rio, você está no estado de Alagoas. Se você está desse lado do rio, você está no lado de Sergipe. E assim por diante. Assim como Bahia, né? E também Pernambuco, as cidades de Juazeiro e Petrolina. Então, por exemplo, no norte da Bahia, a última cidade que faz divisa ali com Pernambuco é Juazeiro. O que está separando Juazeiro de Petrolina? Juazeiro, Bahia. Petrolina, Alagoas. Não, Pernambuco, né? Pernambuco. Você atravessando a ponte por cima do Rio São Francisco, então você está saindo do estado da Bahia, da cidade de Juazeiro, está atravessando a ponte, assim que atravessou a ponte, você está no estado de Pernambuco, em Petrolina. E ali tem um porto muito grande, o porto de Juazeiro, Petrolina, né? Ali tem balsas que atravessam o Rio São Francisco, levando pessoas de Juazeiro para Petrolina e de Petrolina para Juazeiro e região toda. Então, ali é uma região de transporte de pessoas e de mercadorias muito grande nesta região de Juazeiro e Petrolina, de Lagoa Grande, onde tem muita produção de uva e vinícolas banhadas pelo Rio São Francisco, pelas águas do Rio São Francisco, as vinícolas, que produzem excelentes vinhos. E uma raridade, devido à quantidade de sol por ano, né? E água e abundância que é irrigado pelo Rio São Francisco, então as uvas naquela região é uma raridade que a colheita dessas uvas ela se faz 4 vezes por ano. Em vinícolas tradicionais, normais, com ambiente normal de chuva e etc., geralmente se faz 2 vezes por ano a colheita de uvas. E na região lá de Petrolina, onde é que são cultivadas as uvas e que tem as vinícolas, né? Tem vinícolas que conseguem 4 produções por ano, devido ao controle de água que tem, devido à irrigação, né?
obtida das águas do Rio São Francisco. Então você tem o controle de água e tem sol muito abundante durante o ano inteiro. Então você tem uma alta produção de colheitas de uva e produção então de vinhos, né? Nós fizemos uma visita à vinícola Rio Sol, né? Fica próximo à cidade de Lagoa Grande. E nós levamos, antes de chegar, tem uma história legal, até coloquei um vídeo um tempo atrás, e nós fizemos esta viagem, eu e a Marcita, com a Besouro no Zóio, a nossa moto, em julho de 2017, né? Então nós percorremos todinho o Rio São Francisco, desde a nascente até a sua foz, que desemboca as suas águas no Oceano Atlântico, né? No final do Rio São Francisco, ele bifurca. Tem duas saídas para o mar. Tem uma que é pela cidade de Piaçabuçu, que é Alagoas, e um pouquinho mais para o sul, que é Brejo Grande. Então, o Rio São Francisco, no seu final, chegando ao mar, ele tem uma saída por Sergipe e tem uma saída por Alagoas. Por Alagoas é Piaçabuçu, a cidade, e por Sergipe é pela cidade Brejo Grande. Nós pegamos um barquinho, chegamos na cidade de Piaçabuçu, e então, ali acaba a estrada. Só que eu queria seguir o Rio São Francisco até o mar. Só que nesses últimos 500 metros, né, você só tem areia e dunas ali. Areias e dunas, não dava para ir com a moto. Aí eu peguei um barquinho, aluguei um barquinho, eu e a Marcita, e pelo Rio São Francisco, a gente foi por sua foz até encontrarmos o mar. Daí foi de barco, mas fizemos ele até desaguar no Oceano Atlântico, e ali, últimos metros dele, né? Digamos assim, a gente foi de barco, porque né? E é uma região de mangue, tem muito manguezais lá, muito mangue, né? Porque a água, antigamente, do Rio São Francisco era mais alta naquela região, e ela servia de irrigar toda uma área grande de terra e que conseguiam cultivar. Hoje o rio abaixou mais o seu nível, então essa parte que era cultivada antes devido à água do Rio São Francisco, hoje não é mais, hoje virou um areião lá. Então virou um mangue seco, né? É até triste de ver, porque você via onde era a água e aonde é hoje a água, entende? Então é uma realidade nossa, esse nível do Rio São Francisco em determinadas regiões que ele abaixou bastante, né? E uma é na foz dele, que ele abaixou consideravelmente o nível dele em relação ao que ele já foi, não é mesmo? Bom, então esse foi só um resuminho do Rio São Francisco, né? Que ele tem quase 3.000 quilômetros de extensão, passam por 5 estados brasileiros, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, né? Tá bem? E também tem 9 usinas hidrelétricas, importantíssima região de Paulo Afonso, sabe por quê? Porque as primeiras usinas foram construídas naquela região da cidade de Paulo Afonso. Tem a hidrelétrica Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, né? Quer ver só um minutinho aqui, cadê? E também a Polônio Salles. Em 1954, começou a construção da usina hidrelétrica Paulo Afonso I, em 1954. E depois, Paulo Afonso II, 3 e a Polônio Salles, a usina Polônio Salles, depois Paulo Afonso IV, né? E depois a usina de Sobradinho, a barreira, né? A barragem de Sobradinho, que terminou a barragem de Sobradinho em 1995. A partir da década de 50, com essas usinas hidrelétricas, gerou-se, então, a questão da energia, né? Fornecimento de energia elétrica.
Então, para você desenvolver um estado, para você desenvolver uma região, você precisa de eletricidade, de luz, para a indústria, né? Para a casa, para a cidade, enfim. Hoje a gente quase não vive sem eletricidade. Deixa o seu celular sem carregar para você ver, se você não entra em pânico. Hoje a gente depende da eletricidade quase para viver. Então, o desenvolvimento se faz com meios que produzem energia, né? Por exemplo, o Japão, França, que não tem muita hidrografia, bacias hidrográficas como o Brasil, né? Eles fazem usinas nucleares, porque não tem rio para fazer, né, usinas hidrelétricas. Então, lá eles fazem termoelétricas, usinas nucleares, né? Então, assim, porque é o meio que eles têm de produção de energia. E como o Brasil é um país abençoado em termos de hidrografias, é um dos países que mais tem água no mundo, a maior bacia hidrográfica do mundo é nossa, que é a região do Amazonas, não é mesmo? A própria bacia do São Francisco assim, são milhares de quilômetros quadrados de água, né? Então nós temos, considerando comparativamente com outros países, nós temos muita água e também temos rios subterrâneos, né? Tá certo? Muitos rios subterrâneos, principalmente no Nordeste, que agora eles estão fazendo aqueles poços, estão achando água, não é isso? Tá? Então o Brasil é abundante em um potencial enorme em rios, por isso que temos muitas usinas hidrelétricas, porque há necessidade de produção de energia. Então, com essas hidrelétricas que foram também construídas, né, na extensão do Rio São Francisco, isso fez com que o desenvolvimento de muitas regiões do Nordeste, né, naquela área próxima ao Rio São Francisco, se desenvolvesse bastante, devido às usinas hidrelétricas. Então, eu estou falando isso para mostrar a importância que nós temos do Rio São Francisco no nosso país e para milhares de famílias. Né? No estado de Pernambuco, gente, se produz frutas. A manga, mamão, por exemplo, o país que mais exporta manga no mundo somos nós, na região de Pernambuco, irrigadas pelas águas do Rio São Francisco. Aquelas frutas que são exportadas. E vão de caminhões. Quando eu estava passando pelo estado de Pernambuco, caminhões e caminhões carregando frutas. E tem 5 espécies de manga, né? E tudo vai para fora, quase tudo vai para fora. Eles vão de caminhão até Maceió, né, capital, e lá vai de avião para a Europa, vai de avião para outros países. Então, gente, a gente fornece alimento para meio mundo aí fora, que vem das águas do Rio São Francisco. A produção de verduras, de legumes, de frutas, não é mesmo? De uvas, de vinhos. Muitos vinhos desta vinícola Rio Sol, que nós fizemos uma bela degustação lá, muitos vinhos nem vêm para cá, para o Brasil, vai tudo para fora, exportados, né? Principalmente os espumantes. Os espumantes brasileiros estão ganhando prêmios lá fora a todo momento, devido à qualidade dos nossos espumantes, né? Produzidos aqui no Brasil. E a produção de vinhos irrigados pela água do Rio São Francisco, na região de Pernambuco, são premiadíssimos também. Então a gente tem muita coisa boa que sai do nosso país e que vai para o mundo afora devido ao Rio São Francisco. Olha só que importância que tem o rio economicamente para nós. Ele alimenta famílias, ele gera emprego, né? Ele desenvolve tecnologias, ele traz a parte de indústrias. Como eu estou falando na região de Paulo Afonso, que da década de 50 para frente, devido à hidrelétrica que se instalaram lá, Paulo Afonso 1, 2, 3, 4, Apolônio Salles, Três Marias, né? A Xingó eu conheci pessoalmente, eu fui lá na barragem de Xingó, né? Que fica próximo da cidade de Canindé de São Francisco, que eu já vou falar sobre essa região, que tem uns cânions do Rio São Francisco. Não é só lá
E na Noruega que tem os fiordes, não, os fiordes noruegueses, né? Quem já ouviu falar dos fiordes da Noruega? Aqui nós temos também nossos fiordes, né? Que são canyons, mas tem umas paredes tão altas assim, olha, né? De montanhas, e aqui o Rio São Francisco, que são fiordes, que eles chamam de Canyon do Rio São Francisco, no Canindé, próxima à cidade de Canindé do Rio São Francisco. Essa região também é a região onde é que fica a cidadezinha de Piranhas. Sabe que historicamente, essa é uma cidade histórica, né? Que tem muita história do Brasil e que foi lá próximo à cidade de Piranhas, nessa região aí de Paulo Afonso. Canindé do São Francisco fica a 75 quilômetros de Paulo Afonso, tá? E ali que tem o cânion, que tem os cânions do Rio São Francisco, que você pega um catamarã, né? E esse catamarã pelo Rio São Francisco vão por regiões lindas, 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 que depois lá você dá um mergulho naquela água cristalina do Rio São Francisco, daquela região. Você fica a tarde inteira, né? Tem um almoço lá no catamarã. Então você fica lá navegando pelo Rio São Francisco, conhece umas grutas. Muito lindo esse passeio, gente, muito lindo. E próximo a essa região também fica a cidadezinha de Piranhas, uma cidadezinha muito linda, linda, sabe? Tem umas casinhas todas coloridas e tudo na beira do Rio São Francisco. E foi lá em 1938 que mataram o Lampião na Grota de Angicos, a próxima cidade de Piranhas. Logo, logo eu conto essa historinha para vocês aí, né? Da morte de Lampião e de Maria Bonita, né? Então, estou falando que essa região de Canindé de São Francisco, essa região também tem um distrito chamado Pão de Açúcar, próximo à cidade de Piranhas. Poço Redondo. Poço Redondo é onde está a Grota de Angicos, né? Onde o grupo os cangaceiros de Lampião se escondiam, próximo à cidade de Piranhas. Tanto é que eles iam fazer compras na região ali, tá? Então, historicamente, o Rio São Francisco tem uma influência muito grande no desenvolvimento do país. E sabe por quê também? Na época do descobrimento do Brasil, né? Em 1500 e pouco, os franceses vieram para cá. E qual foi a exploração do país? Porque quem chega para o mar, ele chega pelo litoral, certo? Oceano Atlântico, né? Tanto é que a primeira capital do Brasil foi lá em Salvador. Depois mudou para Rio de Janeiro, não é isso? Né? E aí, então a história brasileira, né? Dom João VI, tudo mais. Então chegaram pelo litoral. E as primeiras cidades que foram povoadas são do litoral ali, Rio de Janeiro, Salvador, toda na região do litoral. Para entrar internamente ao país, como era tudo mato, índios, né, severos, com índios selvagens mesmo, né, enfim, problemas de malária, problemas de dengue, enfim, de todas aquelas doenças que tinham. Então, tudo era mato, não esqueça que eu estou falando há 500 anos atrás. E aonde que entra o Rio São Francisco nessa história? Acontece que o Rio São Francisco, aonde é sua foz, em Piaçabuçu, ele é navegável, ou seja, então pelo Rio São Francisco, você vai desbravando, né, as terras interiores, navegando pelo Rio São Francisco, que vem para o interior do Brasil. Então foi por meio do Rio São Francisco que foram várias cidades desenvolvidas na beira do Rio São Francisco, porque era a única forma, ou a forma mais fácil de chegar naquela região, era através do Rio São Francisco, navegando pelo Rio São Francisco e descobrindo o que tinha, então, pelo interior do Brasil. Então, historicamente, o Rio São Francisco é de uma importância única, né? Historicamente falando, a importância do desenvolvimento do nosso país nas margens do Rio São Francisco. Um deles em 1691, Bom Jesus da Lapa, na Bahia, a cidade de Bom Jesus da Lapa, onde é que tem o santuário Bom Jesus da Lapa, né? Então, que fica na beira do Rio São Francisco, que era o quê? Era uma montanha. Quem conhece Bom Jesus da Lapa, né?
Quem seguir o Rio São Francisco todo, como nós fizemos, é uma descoberta, gente. De geografia, de história, de cultura, tá certo? Se você estudar tudo que tem em volta do Rio São Francisco, em sua extensão, por 5 estados brasileiros, olha, dá para escrever um belíssimo livro, só essa viagem pelo Rio São Francisco. Tá certo? Então, essa questão do desenvolvimento do Brasil próximos ao Rio São Francisco, nas margens do Rio São Francisco, foi devido à facilidade que tinha na época de navegar pelo Rio São Francisco para ir desbravando o interior do Brasil. Tá? Então, muitas cidades existem devido a essa facilidade, então, dos exploradores, né, de 400 anos atrás, de 300 anos atrás, né, explorando o nosso país e desenvolvendo, tá certo? A questão de Bom Jesus da Lapa, que foi uma dessas cidades na Bahia, né, que hoje é um dos maiores santuários de peregrinação de religiosos, né, católicos, né, eu conheci, é uma montanha no meio de uma planície. Então, assim, se você olhar, se você pegar o Google Earth e coloca lá, Bom Jesus da Lapa, você vai ver em volta uma planície de perder de vista, assim. Parece que é tudo, parece que passaram uma régua, assim. Não tem montanha, não tem nada. Tem uma única montanha naquela região toda, que embaixo dessa montanha é uma gruta. É uma gruta com várias cavernas, com várias seções de cavernas dentro dessa gruta, embaixo dessa montanha, que é ali que foi desenvolvida a cidade de Bom Jesus da Lapa, né? Então, o português, ele veio de Portugal, ele era artista plástico, pintor, ele veio trabalhar aqui no Brasil, em 1678, ele veio de Portugal para cá, né? Salvador, ele foi fazer algumas pinturas em Salvador, na Bahia, que já era uma cidade bem desenvolvida naquela época, em relação, né, comparativamente a outras localidades no Brasil. E o que acontece? Quando esse artista plástico, o nome dele é Francisco de Mendonça, Francisco de Mendonça Mar, em português, ele não pagaram ele, e além de não pagar, ele foi preso e açoitado. Bateram nele para danar. Aí ele foi solto, e naquele momento, quando ele estava preso, eu não sei se ele foi iluminado, alguma coisa aconteceu nele, que ele começou a fazer uma peregrinação, ele largou todos os bens que ele tinha, todos os bens, tá? E começou pelo sertão da Bahia, atravessando por dificuldades, florestas, regiões áridas, escapando de índios, né? Passou fome, passou frio, e até que ele achou uma montanha enorme e começou a escalar a montanha. E ele estava procurando um lugar para se retirar, como se fosse Jesus Cristo no deserto. Então ele não queria mais nada, ele não queria riqueza, não queria fama, nada. E nessa montanha, quando ele subiu, ele achou uma entrada, e que lá dentro tinha uma gruta enorme. E lá, então, ele começou a viver como um monge, né? Fazendo então, orações, rezando. E quando ele estava fazendo essa peregrinação de uma autobusca, ele estava com um crucifixo, ele estava levando com ele um crucifixo, né? Jesus Cristo com ele, né? E então foi assim que ele descobriu essa gruta do Santuário Bom Jesus da Lapa. Ele foi o primeiro morador que lá só tinha onças, que onde era lugar de onças que ficavam lá, naquelas grutas de Bom Jesus da Lapa, né? E ele começou então a morar, a viver nessa gruta. E ele começou a acolher pessoas com necessidades, pessoas enfermas, índios, peregrinos, porque lá era um local que também os visitantes paravam para descanso, e ele então fornecia água, alimento e orações.
Então, ele começou a ser conhecido como um monge que curava, como um monge, então, que dava uma boa, digamos, uma boa esperança às pessoas, que curavam gente. Então, começou a espalhar a fama dele pela região. Então, começou as romarias para essa gruta de Bom Jesus da Lapa, para ir falar com esse monge, né? O Francisco de Mendonça Mar. Então, assim virou uma história que já existe romaria para lá há mais de 300 anos, né? Em Bom Jesus da Lapa. Então, muito rapidamente, essa é a história, então, dessa gruta, que hoje virou um santo, que hoje não, há muito tempo já se tornou um santuário, né? Que tem milhares e milhares de peregrinações durante o ano inteiro para lá, que é um lugar fantástico, gente. Agora tem uma igreja lá dentro, porque a gruta é enorme, e as galerias são enormes também, e tem várias galerias lá dentro. Você passa uma tarde lá, é um astral tão bom, você se sente tão bem naquele ambiente, e é a única montanha de toda a região. Tudo o resto ali é planície. E também tem como você escalar a montanha do lado de fora, né? E lá de cima você tem um visual de 360 graus de toda a região, inclusive de uma grande parte de extensão do Rio São Francisco. E quando nós subimos lá, o sol batendo, as águas do Rio São Francisco ficaram prateadas. Então formou aquela linha do Rio São Francisco assim, olha, por quilômetros e quilômetros. Você lá em cima daquela montanha, olhando toda a região e seguindo todo o percurso do Rio São Francisco lá, de uma cor prateada, gente. Olha, foi emocionante, muito emocionante aquela parte da nossa viagem, conhecendo o Rio São Francisco, na região de Bom Jesus da Lapa, tá bem? Outra emoção para nós foi na cidade de Pirapora, em Minas Gerais, que a primeira ponte do Rio São Francisco, né, eu até escrevi no Facebook, foi lá de Pirapora. A primeira ponte construída e as ferragens vieram da Bélgica. Aqueles ferros daquela ponte vieram da Bélgica. Então, assim, o Rio São Francisco é cheio de história, gente. Vamos estudar um pouco a história do Brasil, a história do Rio São Francisco, né? A primeira ponte do Rio São Francisco está em Pirapora, Minas Gerais. Só ali já vale um passeio. Opa, vamos conhecer a primeira ponte construída do Rio São Francisco? Vamos para Pirapora, de Minas Gerais? Vamos embora. Vamos fazer um passeio até lá, dormimos em Pirapora, ficamos num bom hotel, ou ficamos acampados, e vamos nos banhar nas águas do Rio São Francisco, não é mesmo? Tá? Ou então vai aqui na nascente, na Serra da Canastra, já vale a viagem, não é? Tá bom? Olha quanta coisa legal. Então, eu estou dando algumas dicas, né? Eu estou dando algumas dicas para vocês, muito legais, que para nós foi muito importante essa descoberta do Rio São Francisco e as coisas legais que tem. Então, é a nascente do Rio São Francisco, na Serra da Canastra. São pontos assim que uma vez, se você não conheceu, tem que conhecer. Pelo menos uma vez na vida tem que ir lá. Né? A cidade de Pirapora, conhecer toda aquela região, aquela ponte histórica também. Né? Depois, ir na Bahia, em Bom Jesus da Lapa. Só ali você tem que ficar uns 2 dias ali para absorver aquele lugar gostoso, andar em todas aquelas galerias, daquelas grutas que tem do Santuário Bom Jesus da Lapa. Fica ali um tempo, né? Depois você vai para uma região que ali você tem que ficar mais tempo, que é Canindé do São Francisco, região do Canindé de São Francisco, onde é que está o Canyon do São Francisco, onde é que é essa região que você pega lá um catamarã, que você pega uma lancha, você pega um barco para explorar o Rio São Francisco e seus canyons, né? Ali você mergulha, ali você vai conhecer a história da região, você vai conhecer a usina hidrelétrica de Xingó, né? Moderníssima, a Marcita está falando que é né, muito moderna. Ali de Paulo Afonso também, que são 4 usinas Paulo Afonso, tem mais a Polônio Salles, tem mais 3 Marias. Então, só essas usinas hidrelétricas também tem uma tecnologia
enorme. Conhecer essas usinas hidrelétricas já vale a pena também a viagem, né? É uma viagem de estudos, né? E, enfim, de conhecimento. Agora, essa região de Xingó, Canindé de São Francisco, olha, eu me apaixonei, sabe por quê? Porque todo dia eu tava dentro do Rio São Francisco nadando. É uma região que nós, embora nós fomos em julho de 2017, estava quente, porque aquela região da Bahia, né? Ali é quente. Então, Alagoas, Sergipe, é quente ali é Alagoas, Sergipe já, né? Então é quente, e eu também sempre gostei de água, vocês sabem disso, que eu vejo uma água, eu pulo mesmo, né? Pode estar gelada, mas eu entro. E teve aquele ator que se afogou ali, né? Ali próxima à barragem de Xingó, perto de Canindé, de São Francisco. Nós vimos até a pedra da onde ele pulou e que, devido ao redemoinho da água, ele não conseguiu voltar, né? Eu nem me lembro o nome dele, mas depois colocaram uma faixa para quem está se banhando, que você não pode passar daquela faixa para dentro do rio. Você só fica na beirada do rio. E o rio afunda muito rapidamente ali. É muito perigoso mesmo. Tem muitas pedras e tem muitos redemoinhos, que é aquela água que vai afundando você assim, né? Então é muito perigoso aquela região, mas é uma delícia. E tem vários quiosques que você pode comer lá um peixinho, um aperitivo, uma cervejinha gelada na beira do Rio São Francisco. É um lugar de recreação, mas só que virou um perigo porque aquela região é perigosa, né? Mas é lindo demais aquela região de Xingó. E conheçam então as usinas que estão lá. E dali vão para Piranhas. Piranhas, então, vou contar agora. É perto, tudo próximo, tá? Então, Paulo Afonso, Canindé de São Francisco, a hidroelétrica e a barragem de Xingó, todos são próximos. E também a cidade de Piranhas, tá? Alagoas. Então, Alagoas, a cidade de Piranhas tá do lado esquerdo, que é Sergipe, Sergipe, e depois você atravessa o rio, né? É Alagoas, tá certo? Então, lá na cidade de Piranhas, eles têm um passeio interessantíssimo para que você conheça a grota de Angicos, na fazenda de Angicos, que foi onde mataram o Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros, né? Tá? Então, como é que é a história? Bom, eu só vou contar como eu cheguei lá. Bom, fazendo o percurso do Rio São Francisco, você vai passar por essa cidade de Piranhas. Durma lá, fique lá, já aproveita nadar no Rio São Francisco ali, né? Ali é calmo, o Rio São Francisco ali é calmo, tá? Você pega um barco, eu aluguei um barquinho, não é caro, tá? E meia hora ali, seguindo o percurso do Rio São Francisco, você vai para um lugar chamado Poço Redondo, perto de um distrito chamado Pão de Açúcar. Cidadezinha, distrito Pão de Açúcar, e uma região da fazenda que chama Poço Redondo. Ali construíram uma infraestrutura turística que tem restaurante, que tem lojinha de souvenirs, que eu adoro ficar fuçando lá, comprar um presentinho de lembrança. E também tem um tobogã que fizeram que você vai escorregando e vai cair dentro do Rio São Francisco, né? E ali é uma fazenda Angicos, que é do mesmo dono até hoje, da época de Lampião, né? Tanto é que estavam os filhos da fazenda, do Cândido, tá o filho do fazendeiro, o Pedro e o Durval Cândido, estavam numa cabaninha ali na beira do Rio São Francisco, a meia hora da cidade de Piranhas, né? Tinha a fazenda deles, ok? E ele estava ali, o Durval e o Pedro Cândido. Tá? Não, isso em 1938, tá? Não é agora, não. Né? Então, vamos voltar um pouquinho a 82 anos atrás, né? 1938, 82 anos atrás, né? Então, o que acontece? O coronel Bezerra da Silva, né, o comandante daí da polícia, ele ouviu falar que
que o bando de Lampião estava na região dessa fazenda de Angicos. Só que ele não sabia aonde, né? Aí, com 48 policiais, o coronel Bezerra da Silva pegou um barco e foi até esse Poço Redondo, onde é que era essa casinha, que lá estava o Pedro e o Durval Cândido, né? E segundo a história, quando os policiais chegaram, né? E detalhes, quem levava mantimentos pro bando de Lampião, né? Era a família Cândido também dessa fazenda, que dava assistência para o bando de Lampião, que comprava comida na cidade e que levava para eles onde é que eles estavam escondidos nessa grota de Angicos. E onde é que fica essa grota de Angicos? Então, da beira do Rio São Francisco, aonde tem esse casebre, aonde o Pedro e o Durval estavam, dali até a grota de Angico são 640 metros. Só que na época era mato, né? Só que o Durval e o Pedro sabiam chegar até a grota de Angicos. E através de torturas, que eles foram torturados, para dizer aonde que estava o bando de Lampião. Imagina, né? Com 48 policiais, né? Tudo ali em volta, segundo isso é história, tá? Te torturando. Aí o Pedro e o Durval Cândido mostraram para o coronel Bezerra da Silva aonde que era a grota de Angico. Só que aí eles foram roçando um caminho, fazendo uma picada no meio do mato, né? Até chegar na grota de Angico. Desses 48 policiais, separaram em 3 grupos para cercar a grota de Angicos. Então eles foram cortando o mato, né? Foram fazendo as picadas e foram indo. E o Durval e o Pedro Cândido estavam ali de guia, né? Tá? E encontraram a grota de Angicos. E naquele momento estavam 35 cangaceiros na grota de Angicos, né? A grota de Angicos é uma grota mesmo, cercado aqui por pedras, né? E tinha até um riacho. Quando eu fui lá conhecer a grota de Angico com a Marcita. Eu fiz exatamente essa trilha que o coronel Bezerra da Silva fez, né, em 1938. Isso virou um ponto turístico, né? Tá certo? Então você sai de Piranhas com barco, chega lá nessa infraestrutura lá de Poço Redondo, com um guia, aí você pega essa picada, né, essa trilha até a grota de Angicos. E lá você vai ver que houve tiroteios, né? Os 3 grupos de polícias cercaram a grota e houve tiroteio. Diz que o tempo do tiroteio foi aproximadamente 20 minutos. Mas já nesse tempo mataram Lampião, mataram Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Dos 35 cangaceiros, 11 morreram nessa emboscada. E 24 cangaceiros conseguiram fugir. Fugiram, tá? Então, naquele dia 28 de julho de 1938, mataram Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros, então fazendo essa emboscada, tá bem? Através da tortura do Durval e do Pedro Cândido. Agora, se você tiver oportunidade de ir lá na grota de Angico, você vai ver que tem balas encravadas na pedra ainda, né? Então eu tirei fotos. Pena que eu estou aqui no Facebook e também no Instagram, porque senão eu já mostraria para vocês a grota de Angico, a bala encravada na pedra, a trilha para chegar até lá, né? Toda essa instalação de infraestrutura turística que fizeram lá para acolher os turistas, né? Antes de fazer a caminhada até a grota. É uma boa caminhada, viu? São 640 metros, mas você tem que ter fôlego, porque é bem sinuosa, né? Sinuosa a trilha, sabe? Tá? E aí o que acontece? Pegaram os 11 cangaceiros que mataram e, degolaram ele. Degolaram. Então, como troféu, os corpos deixaram lá na grota, largados. E as 11 cabeças levaram para a cidade de Piranhas para expor em praça pública que eles tinham pego o bando de Lampião.
E assim foi, gente. Isso foi em 38, tá? Em julho de 38. E somente em 1969, que foi lá depois para o Museu de Salvador, etc., que de fato enterraram, então, né, as cabeças dos 11 cangaceiros, Lampião e Maria Bonita junto. Então, essas cabeças ficaram percorrendo, principalmente estados da Bahia, alguns lugares e alguns museus. E virou até estudo também da Alemanha. Parece que a França se interessou em estudar o caso, porque queriam saber, estudar o cérebro, né? Porque era a cabeça, da questão da violência e tal. É coisa de europeu mesmo, né? Eu sei que essa história das cabeças, dos 11 cangaceiros, ele tem uma história interessante só nessa parte também, tá? Mas, então foi assim que mataram o Lampião, na emboscada que fizeram na Grota de Angicos, em 28 de julho de 1938. Agora, por que o nome de Lampião? Quem sabe o nome do Lampião aí? Quem sabe? Dou-lhe uma, não vale pesquisar, tem que falar aí na bucha. Qual é o nome de Lampião? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Virgolino Ferreira da Silva. Virgolino Ferreira da Silva. Esse era o nome verdadeiro do Lampião. Agora, então, por que Lampião, né? O famoso cangaceiro Lampião. Lampião, quando era jovem, ele logo cedo já começou a manusear a espingarda, né? Espingarda. E isso em 1938. Então lembram, né? Lembra-se que naquela época a espingarda era outra, pólvora, né? Tudo mais. Quando atirava, aquela pólvora dava um clarão. E dizem que Lampião tinha muita habilidade com a espingarda. Ele carregava a espingarda muito rapidamente. E ele era muito ágil, né? Muito ágil. Então, diz que quando o Lampião pegava a espingarda, né? Carregava a espingarda e atirava, né? E não esqueço que naquela época usava-se muito nas casas lampiões para luz, né? Querosene, lampião, né? Então o lampião era muito comum de luz, né? Então quando o lampião atirava com a sua espingarda e dava aquele clarão, né? Ele falava assim, acende, Lampião! Bum! E aí dava aquele clarão, né? Aí ele carregava rápido assim, e acende, Lampião! Bum! E aquele clarão de novo, e assim, acende, Lampião! Bum! Então ele ficou com o apelido de Lampião, né? Devido ao grito que ele dava e aquela luz da pólvora, né? Que quando ele atirava, acende, Lampião! Bum! Então aí virou então o cangaceiro Lampião, né? O André ele respondeu. O André, que está aqui no Instagram, é o Decopota. Ele falou, Virgulino Ferreira, ele ganhou um chapéu do Lampião. Boa noite. Aê, Virgulino Ferreira da Silva. Quem falou, o André? É o André. O André, parabéns. André Brutus. Ô, André, parabéns, então. Caiu o papel de você, né? Falar aí o nome verdadeiro de Lampião. Gostaram da história do Lampião? Bacana, não é? Não é legal mesmo? Imagina você conhecendo a história e depois você indo lá no lugar que é onde aconteceu tudo isso. E você vê a pedra, a bala encravada na pedra. Aí você imagina a cena, né? As polícias chegando em três lugares, cercaram, né, em 3 pontos diferentes da grota, e aquele tiroteio, né, para cima e para baixo lá, e olha só, e você tá ali, tanto é que tem lá o nome dos 11 cangaceiros que morreram, lá na grota tem uma placa com o nome deles, e tem as cruzes, e tem uma cruz grande, né, aqui mataram Virgulino Ferreira da Silva, em 28 de julho de 1938, tem toda a história por meio de placas lá na Grota de Angicos, próxima à cidade de Piranhas. Beleza? Então, gente? Com muita história. Todo mundo conta a história. Tá bom? Então, essa história aí do nosso querido, histórico e famoso cangaceiro
Lampião e Maria Bonita, não é mesmo? Que história bacana, né, gente? Bom, eu vou agora respirar um minuto para ver quem é que está falando aqui na live. Dá uma, aqui é o Instagram. Fechou? Tá fechando. O Instagram está fechando, mas já vai abrir de novo. Márcia, não sei se vai dar tempo de ver aí as perguntas. Vamos ver. Deixa eu encerrar e começar de novo. Tem que... Vamos ver aqui. O Carlos Martins tá aí. Daqui a pouco a gente volta. Juninho GS tá aqui. Boa noite, Tutu e Marcita. Davi Zucato. Tamo junto, Tutu. Jailson tá aqui conosco. Pedro Pinto. Boa noite, Tutu. O Jailson. Boa noite, Tutu e amigos. Pedro Pinto. Boa noite, Marcita. Maria Luísa Rocha. Já fui em Cachoeira Dantas, na Cascata Dantas, lá na Serra da Canastra, tem a Cachoeira Dantas, que é uma das maiores do Brasil, na verdade. Maravilha de lugar, né, Maria Luísa? O Augusto Paola tá aqui, conheço a Nascente, beleza. A Maria Luísa Rocha, Nascente, show, 3 quilômetros de trilha para chegar lá. Saindo da entrada do parque até a nascente do Rio São Francisco são 5 quilômetros, né? Por uma estradinha que dá para você ir de carro, de moto, e aí você para próximo à nascente, né? Do Rio São Francisco, tá? Opa, o Instagram voltou. Boa noite, gente. Voltando, junto, que a história ainda tem muita história aí pela frente, né? O Leandro Henrique conhecia em Penedo, aí em Bom Jesus da Lapa, Bahia, conheci em 2019, quando fiz o litoral nordestino. Ô, Leandro, legal, hein? O Robson tá aqui falando, vindo de Tocantins, na Bahia, passei pelo Velho Chico, na cidade de Ibotirama. O Ibotirama, onde havia mulheres lavando roupas no Chico. É isso mesmo, serve para lavar roupa também. Não é mesmo, Robson? A Maria Luísa está falando queijo com selo internacional. O Carlão está falando aqui. O Rio São Francisco, popularmente conhecido por Velho Chico, é um dos mais importantes cursos da água do Brasil e da América do Sul. A área da bacia, 641 mil quilômetros quadrados. Uau! E a nascente é na Serra da Canastra. Opa, obrigado, Carlão. Muita informação boa aí, né? Olha só, área da bacia do Rio São Francisco, gente. Bacia São Francisco, eles chamam, né? 641 mil quilômetros quadrados. É brincadeira, né? Carlos Martins, um rio que alimenta parte do mundo. Eu concordo plenamente contigo, Carlão. Maria Luísa, dá para fazer um piquenique. Davi Zucato. Também já fui várias vezes e falta muito para conhecer, tudo é lindo, na Serra da Canastra, né, Davi? É muito grande lá, tem que ir várias vezes mesmo, né? Opa, o Edu Rossi tá aqui, meu querido mano, lá de Castanhal, próximo a Belém do Pará. Beijão para você, Eduardão. O Rogério Lambert tá aqui também, outro irmãozão da gente. O Edu tá falando salve, o Marcito e Tutu. O Edson Priscila tá conosco. O senhor Ítalo também tá conosco. Boa noite, senhor Ítalo. Saudade do senhor, viu? Fernandinho Rosa, é o Fernandito. É o nosso querido amigo Fernando Rosa. Doutor Ítalo falando boa noite para nós. O Fernando também. E todos da live, né, Fernando? Boa noite. Edson, Priscila, boa noite a todos. Marcos Silvano, Edmilson, Júnior Alemão. Eu só vou voltar aqui, porque eu pedi para o Carlão, para quem não sabe, é o Carlos Martins que está aqui na nossa live. Deixa eu ver aqui, voltar um minutinho aqui, só um minuto. Que eu pedi para ele falar um pouquinho da Dona Shirley, né? Que veio a nos deixar agora, a falecer devido a um câncer fulminante, né? Boa noite, amado irmão. Dona Shirley, esposa do Serafim. Passaram em nossa sede mais de 30 dias e agora Papai do Céu chamou ela.
quero aqui, em nome dos 100% motociclistas, registrar nossos pêsames. E o nosso também, viu, Carlos? Tá? Meu, da Marcita, tá bem? Nossos pêsames, nossos sentimentos para os familiares e todos os amigos da dona Shirley, né? Que Deus a tenha em seus braços, né? Nossos pêsames. Obrigado, viu, Carlos, por você citá-la aí para nós, tá? Muito obrigado mesmo, tá bem? Bom, continuando aqui, por isso, gente, eu falo, né? A gente vai ficando mais velhinho e a gente vai tendo notícias de pessoas, de entes queridos, né? Nos deixarem. É o ciclo da vida, né? Mas a gente sabe que o tempo não espera por ninguém, né? Então, vamos fazer as coisas, vamos realizar os sonhos, sabe? Não planeje demais e nunca faz, né? Torne a coisa mais simples, não é mesmo? Realize mais suas vontades, deixe mais espaço na sua agenda para você mesmo, achar um tempo maior para você, para sua companheira, né? Para sua família, ok? Para sua motoca, que vocês, enfim, usufruam um pouquinho mais o tempo que nos foi dado, gente, né? Vamos fazer isso, legal, né? Vamos conhecer o Rio São Francisco, vamos nadar lá nas águas da barragem da hidrelétrica de Xingó, não é mesmo? Não é? Vamos experimentar aquela manga lá da região de Pernambuco, vamos tomar um belo vinho lá também das vinícolas, vamos conhecer a nascente do Rio São Francisco lá na Serra da Canastra e comer um belíssimo queijo da Canastra, né? Tá certo? E vamos também pegar um barquinho e pelo Rio São Francisco desembocar lá no Oceano Atlântico. Imagina você, tá no Rio São Francisco, daqui a pouco abre aquele mar na sua frente assim, que é os últimos momentos do Rio São Francisco, um gigante encontrando outro gigante, né? Um gigante de rio com uma história milenar desembocando num dos oceanos mais lindos que nós temos, que é o Oceano Atlântico. E outra, areia branca, gente, aquela parte onde é que ele desemboca no oceano, sabe? Aquela praia de areia branca, com coqueiros, sabe? Coisa mais linda do mundo, né? Então temos... O 11 Segundos mandou uma mensagem aqui para você. O 11 Segundos. O Fernando Duarte, querido amigo. Estamos magnetizados com esta história contada com tanto carisma e conhecimento. Olha. Parabéns, queridos amigos Marcita e Tutu. Obrigado, falar, Fernando, né? Duarte. Mas a história vai lá. Bom, gente, deixa eu só ver se alguém está falando mais. A AMBR também está aqui. A AMBR está aí, Beto Sampa, querido Beto Sampa. Nosso irmãozinho Beto Sampa está aí. O Eduardo, meu irmão, está falando parabéns para o João Pedro, nosso filho, que faz anos hoje, dia de São Pedro. Ele chama João Pedro e nasceu em dia de São Pedro. Olha só. Eita, só que a gente não sabia o dia que ele ia nascer, não. Ele nasceu mesmo no dia de São Pedro, né? Foi uma coincidência. O José Edson Trovó está conosco. O doutor Ítalo, o senhor Ítalo está falando, o estado da Bahia é grande mesmo. E como é grande, né, senhor Ítalo? Muito grande. Epa, Sirlena Biagi, a irmã da Marcita está conosco aqui. E outra também que gosta de muita história e que viaja bastante, a Sirlena, viu? A irmã da Márcia. É mal de família, né? Olha, eu tô para conhecer alguém que gosta tanto de viajar como a Marcita, viu? Olha, mas gosta, mas imagina, mas gosta de viajar, viu? Ô, gente, esqueci, né? Vamos sortear o livro hoje. A Márcia já tá anotando o nome de todo mundo aqui, ó. Tava esquecendo, olha, eu fico tão empolgado quando eu falo do Rio São Francisco, que eu esqueço de falar outras coisas, né? Aqui, ó, super livro do querido amigo Marcelo Leite, um baita motociclista, escritor, palestrante, e numa expedição por 2 meses, ele percorreu, aí foi ele que percorreu, o Rio Amazonas, tudo de moto. Durante 2 meses, uma grande expedição, desde a nascente até a foz do Rio Amazonas. Não, da foz foi o contrário.
Ele saiu da Foz e foi para a nascente. A nascente do rio Amazonas é no Peru, e não é no Brasil, é no Peru, tá? E juntamente com o rio Nilo, o rio Amazonas, ele com o Nilo são os maiores do mundo, tá? Bom, então tá aqui um belíssimo livro que eu vou sortear já, tá? Com muitas fotos, relatos, entrevistas, e tribos indígenas, e no final aqui tem um DVD, né? Também com muitas fotos e entrevistas, reportagens. Que livro! Muitos mapas, e cada história ele relata o lugar que ele estava, né? Enfim, é um livro maravilhoso, muito bem editado, muito bem elaborado. Olha só cada foto que tem esse livro aqui. É um livro que quem quer aprender um pouco de história, geografia, enfim, a cultura, as dificuldades, os lugares bacanas que tem, percorrendo todo o Rio Amazonas, tá? Marcelo Leite, Raízes do Rio Amazonas, um super livro. E eu já vou sortear para um sortudo de vocês aí, né? Que vai ganhar. E Ed Motocas está aqui também, ó. Tutu aqui é o Motoca pelo Mundo. O Motoca pelo Mundo. A The Music está aqui com a gente hoje também, uma aniversariante, né? Esses dias. Eu amo viajar também. Aê! Os pés vermelhos gosta mesmo, né? A Denilze. Fernando Rosa. Opa, Fernandinho. Tava sentindo sua falta de falar aqui alguma coisa. Em 2016, tivemos a oportunidade de ir a Aracaju, num encontro de motociclistas. De lá, fomos a Brejo Grande. Onde é Foz do Rio, uma da Foz do Rio São Francisco, né, Fernando? Em Sergipe, onde pegamos um barco que nos levou à Foz do Rio São Francisco. Maravilha! Eu fiz o contrário, eu não peguei em Brejo Grande, eu peguei na cidade de Piaçabuçu, né? Que aí é Alagoas, mas são muito próximos ali, né? Muito próximos. E o Fernando ainda continua. Um espetáculo. Depois fomos à cidade de Piranhas, Alagoas, na divisa com o estado de Sergipe, ao lado da cidade de Canindé de São Francisco, ao lado Ceará, onde fomos à usina hidrelétrica de Xingó, para ir de barco até os cânions do rio. Outro espetáculo, lugares inesquecíveis. Ô, Fernandão, você relatou quase tudo que eu falei aqui também agora, né? Que bacana, hein? Tá vendo? Olha, mais um aí que conheceu esses lugares que eu estou pontuando aqui como imperdíveis e inesquecíveis, né, Fernando? Eu tenho certeza que vocês se apaixonaram lá como nós também. Já perguntaram aqui sobre os tipos de estradas, né? Olha, tem de tudo. Bom, percorrendo o Rio São Francisco, por onde era possível estar mais próximo possível do Rio São Francisco, tem de tudo. A maioria é asfalto, tá? A maioria é asfalto. No estado de Minas Gerais, o primeiro trecho é terra, estrada de terra. Mas terra, sim, terra batida. Se não chover, não tem problema nenhum. Se chover, fica liso, né? Se chover, fica liso. Depois, perto de Xique-Xique, né? Lá para cima, lá na Bahia, Xique-Xique, tem estrada já um pouco de areia. Já você pega a estrada de terra um pouco com areia, mas dá para ir também. E tem trechos que para você continuar seguindo o Rio São Francisco, você tem que dar uma volta. Eu tive que dar uma volta, eu acho que seguindo de Xique-Xique para Juazeiro, nessa região, eu tive que dar uma volta de 300 quilômetros para encontrar o Rio São Francisco lá na frente, novamente. Porque não tinha estrada seguindo ali. Então, assim, é uma logística muito interessante seguir o Rio São Francisco. Você tem que estudar muito bem toda a logística, porque tem hora que você está do lado esquerdo da margem, tem hora que você está do lado direito, tem hora que você passa por ponte, tem hora que você passa por balsa, né? Por balsa, tá certo? Então, assim, é uma viagem interessante, dinâmica, porque você não é uma questão monótona. Cada estado que você vai, Bahia, né? Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, cada um tem sua realidade, sua cultura, sua gastronomia, seu povo e sua estrutura de pavimento, de rodovias.
Então, assim, conhecer o Brasil percorrendo o Rio São Francisco é uma coisa mais linda que tem. E muita aventura, sabe? Agora, alto risco, aquela coisa assim, impossível passar por aqui, aqui não dá, não encontrei isso. Todas as estradas que eu peguei, e eu estava com garupa, com a Marcita, com 2 bauletos e o top case atrás. Moto pesada, né? E nós percorremos o Rio São Francisco em 18 dias, estes 3.000 quilômetros de extensão. Mas acontece que como você vai zigue-zagueando, foram 5.300 quilômetros ao todo percorrendo o Rio São Francisco, tá? Porque você roda muito para lá e para cá, para lá e para cá. Você vai serpenteando todo ele durante esses 3.000 quilômetros, tá? Olha, gente, planejem, prepare a sua viagem para percorrer o Rio São Francisco, desde sua nascente até sua foz. Reserve 20 dias para você fazer isso, tá? 20 dias é o suficiente para você percorrer a extensão todinha deste maravilhoso, deste majestoso Rio São Francisco, tá bom? A Cristina Batista está dizendo boa noite para nós, um abraço para vocês todos. Tiago Rosa está aqui, a Dete está aqui, a Detinha querida, que bom ver você brilhando na tela e nos ensinando com seus conhecimentos. Abração, Tutu. Beijo, Dete querida. Opa, que saudade de vocês, viu? O Sandro Ziberman está conosco, o Denilton Costa. Onde mataram o Lampião? Onde mataram foi lá na Grota de Angico mesmo. O Fernando Forenza está aqui conosco, Vanderlei Fonseca, boa noite a todos, Eduardo Silva, Ito Alencar, sabe tudo, parabéns, Tutu, imagina, né, seu Ito Alencar? Olha, tanta coisa que eu gostaria de saber, viu? Meu Deus. O Du Guimarães está conosco, Denilton Costa. Penedo foi colonizada por franceses e holandeses através do rio. Olha, Penedo, uma cidade histórica com uma arquitetura, a arquitetura ainda da época de Dom Pedro, não é isso, tá? Penedo lá de Alagoas, né? Penedo de Alagoas, né? Não é aqui de Rio de Janeiro, né? Tá? Não é aqui da Dutra, não, tá bom? É lá de Alagoas, Penedo. Lá tem até uma plaqueta que Dom João II costumava a dormir naquele prédio lá, em Penedo. É uma cidade histórica, lindíssima, muitas igrejas, muitas construções assim, belíssimas, e o rio ali, para você seguir a sua viagem, é por balsa, né? Você atravessa o Rio São Francisco ali por balsa, tá bem? Então, Denilton Costa, muito obrigado por esta recordação e informação, tá? Outra cidade que vale a pena vocês todos conhecerem é Penedo, em Alagoas, tá, gente? Ali, divisa com Sergipe, tá bom? Vale a pena mesmo. O Inseto da Viseira está aqui no Instagram, está dizendo: Tutu e Marcita, estou aguardando o livro de vocês. Parabéns, vocês são demais. Opa! Tá bem, Inseto da Viseira, queridos amigos, viu? Você sabe que eu já comecei a rascunhar um livro, mas eu tô agora com... Toda hora você vai parando, né, gente? Mas uma hora sai, né? Uma hora sai. Bem, o Kleber Vicente está aqui. Showzaço, brother. Parabéns pelas experiências que você nos passa. Ô, Kleber, querido, obrigado você estar aqui conosco, né? O Eduardo Silva. Eduardo, fala, Tutu, segundona sem lei. Um salve pro velho Chico e pra linda Serra da Canastra. Um abração a todos. Nova Serrana, Minas Gerais. Valeu, Edu. João Guedes Batoré, querido João Guedes Batoré, Caicó, Rio Grande do Norte. Querido amigo João Guedes. Sidney Baff, boa noite. Mustafa está aqui conosco. João Guedes está falando. Boa noite, tudo, meu amigo. Como vai você? Tudo bem por aí? Aqui estamos na quarentena. Mas isso vai passar, se Deus quiser. Vai passar sim, viu, Batoré? Vai passar sim, se Deus quiser. E logo, logo. Marcelo Junqueira está aqui conosco assistindo. Natanael, Ariomar e Schurtz. Boa noite a todos, Joinville na área, eita, Dani Silva, ô Dani, Espinosa Luiz, Hélio Brás, Carlos Martins, Carlão XL
ilha de Vera Cruz, perto de Salvador. Como é bom assistir, Tutu. Podemos ver como ele prepara o programa com carinho, nos mínimos detalhes. Parabéns e muito obrigado, irmão. Você falando, podemos relembrar as nossas boas estradas. Valeu, Carlão. Valeu, Carlão. Luzinete Medeiros também está aqui conosco sempre, né, Luzinete? Beijão para você e pro Ricardo também, né? Bom, Luzinete, o Celso Ricardo, né? Ricardo, tá certo, Celso Ricardo, né? Dani tá falando, ótima noite, Tutu Marcita. Beijos da Dani e do Alexandre. Beijão para vocês também. Falando em Indaiatuba, né? O meu filho, que eu falei que faz anos hoje, está trabalhando aí em Indaiatuba, viu? Né? Tá bom? Depois eu passo o contato de vocês para ele aí. Ele está em Indaiatuba trabalhando. É uma cidade maravilhosa, viu? Indaiatuba. Vanderlei Fonseca, Laurindo Parecido, Marcelo Junqueiro, boa noite. Atrasado, mas juntos. O que importa é estar junto, Marcelão. O Carlos Martins, sempre digo aos amigos, primeiro conheça seu país e depois saia. Tá bem? É isso daí, Carlos. O Laurindo tá falando, boa noite, meu amigo, irmão Tutu Rossi, Marcita, abraço grande, Laurindo, Curitiba, Paraná. Ê, Curitiba, minha terra natal, só. Gente, vocês viram que eu tô de festa junina hoje? Dia de São Pedro. Ó, tô a caráter, né não? Tô bonito ou não tô? Aí. É isso aí. Agora tem um comentário aqui do Moto Mosca, que é bem interessante, bem atual. Velho Chico chegando agora até o Ceará. Até o Ceará. O rio que leva desenvolvimento para o interior do Brasil. Através das transposições, né? É isso mesmo, né? Levar água para quem precisa, né? Mas também eu sou muito a favor de achar os rios subterrâneos através de perfurações e poços artesianos, enfim. Tem muita água a ser, né, enfim, explorada no nosso país, né? Que ainda está subterrâneo. O Paulo Gonçalves, boa noite, Tutu e Marcita está aqui conosco. Ariomar e Schurtz, parabéns pela live, sempre muito legal e com muito aprendizado. Show, Tutu e Marcita. Valeu, valeu, Ariomar. O Carlos Martins está falando, fala aí, Tutu, você bebeu a cachaça Paratinga, de Bom Jesus da Lapa, é isso daí, não é? Eu tomei umas cachaças sim, viu, Carlos? Mas eu não sei te dizer se é a Paratinga, tá? Eu degusto uma cachaçinha, como bom brasileiro, né? Eu gosto de uma cachaçinha às vezes em quando. Mas assim, eu me lembro que eu tomei uma cachaça lá em Canindé do São Francisco. Uma boa cachaça, né? Lá eu me lembro bem da cachaça que eu tomei. Agora, em Bom Jesus da Lapa, eu não lembro qual a cachaça. O Gilberto tá aqui conosco. Ô, Gilberto, que fure. O Refrimac Refrigeração também está aqui conosco. Boa noite, querido amigo Fernando Rosa. Fernando Rosa, ir a Piranhas no verão é isso. Uma funcionária de um museu que existe lá nos disse que, por estar num vale, praticamente não venta na cidade. E no verão, a temperatura chega facilmente aos 45 graus. Tá aí, né, Fernando? Por isso que eu falei que eu fui em julho, eu e a Marcita, nós fomos, e tava bem a temperatura. Adorei mesmo, né? E olha, me banhei muito nesse Rio São Francisco, viu? E cada lugar que eu parava, onde era possível se banhar, eu tava na água do Rio São Francisco. Se a água do Rio São Francisco fizer bem, olha, eu vou, se Deus quiser, eu vou continuar saudável até o resto da minha vida, viu? Não é mesmo? O Valdir Ramalho, lá de João Pessoa. João Paraíba, João Pessoa. Casal, também tá aí conosco. Esse pessoal, viu? A dona Helena Biagi, a mamãe da Marcita, tá conosco também aqui. Ei, dona Helena, um beijão pra senhora aí. E todos os pés vermelhos da cidade de Londrina. Não é mesmo? Bom, gente, o João Arno tá aqui. É o Virgolino, né, João? É isso mesmo. Virgulino. É Virgulino. Eita, é bom, Mineiros. Fernando Rosa.
Virgulino Ferreira da Silva. Valeu, Carlão. Sabe tudo esse Carlão também, hein? Lampião era meu parente, Kleber Vicente Ferreira da Silva. Isso é verdade. Opa, o Kleber Vicente está falando aqui, ó, que o Lampião era meu parente. Eu também conheço um parente de Lampião aqui, que mora aqui em Osasco. A Tuti, não é? A Tatiana. É parente mesmo da família de Lampião. Da família da Maria Bonita. Da Maria Bonita. É parente da Maria Bonita. Isso. Meu avô contava as histórias. Ô, Kleber, então é você que devia fazer essa live aí de Lampião hoje, viu? Bom, vamos pro sorteio então? O Humberto Davi, quase tudo me acertou com a espingarda do Lampião aqui. Que eu dei tiro para todo lado, né, Humberto? Quase que o Tutu acertou com a espingarda do Lampião aqui. É nóis, acende, Lampião! Ei, Alfonso Fierro tá conosco. A Maria Dal, ele se empolga, cuidado, né? Então, eu tomo cuidado, sim. O Jamil tá aqui. Ô, Jamil, como é que tá aí Clabin, né? Como é que é lá? Telêmaco Borba. Um abração aí para Telêmaco Borba. Eu sei que tem os motociclistas aí também, uns motoclubes, motogrupos aí de Telêmaco Borba. Um grande abraço aqui do Tutu Rossi e da Marcita. O James Maciel, grande Rossi, está também entrando na esfera do cangaço. Um forte abraço, meu nobre. James, um forte abraço, querido amigo. Olha, o Afonso está falando que já esteve nesta cachoeira, deve ser da Casca Dantas, lá na Serra da Canastra. O Ronaldo Malungo tá, vale a pena fazer Xingó também. Belo passeio pelos cânions, isso mesmo, belíssimo passeio. Martim Aguiar, Carlos Martins, nesse momento muita chuva em Veracruz. Posso ficar sem net a qualquer momento. Tá bem, Carlos, estamos sabendo aqui já. O James está falando, aí, Rossi, será um prazer recebê-lo aqui em Recife, meu nobre. As portas estão abertas. Ô, James, muito obrigado, viu? Eu agradeço de coração. E eu sempre falo para todo mundo, e a Márcia também, né? Fala assim, olha, não convida que a gente costuma ir. Porque às vezes tem gente que só convida por convidar, né? Mas eu falei, não convida que a gente vai, hein? O Ed Moraes. Valeu, James, querido. Valeu mesmo. O Ed Moraes aqui tá aqui. O Ed Moraes. O Ed, e aí? Tutu, vá ao Bar do Pezão, em Indaiatuba. Divino local, vale a pena. Vale a pena. Então tá aí uma dica do Ed Moraes, querido amigo. Bar do Pezão, Indaiatuba. Então já tá registrado, Ed. O Carlos Martins está falando, feliz aniversário para seu filho, Tutu. Que Deus opere bênçãos sem medidas sobre a vida dele. Muita saúde e muita paz. Amém. Amém. Muito obrigado, Carlos. Afonso Fierro. Marca eu, Marcita. A Marcita falou que já marcou, você já, Afonso. Davi Zucato, que show. A Regina Maria Maia. M. Maia assistindo também. Davi, você poderia escrever um do Rio São Francisco, Tutu. Ajudaria muito nós motociclistas. Ô, Davi, eu vou pensar aqui, tá? É um livro fascinante, viu? Escrever o percurso, uma viagem de moto pelo Rio São Francisco, né? Percorrendo o Rio São Francisco. Show de bola, show mesmo. Né? É um belo livro, fotos lindas. Esse livro pode ver que foi feito com muito carinho. O livro do Marcelo Leite, é isso mesmo, né, Carlos? Opa, que livrão dele, viu? O Júnior Moreira tá falando que aula excelente sobre o velho Chico e Lampião. Valeu, Júnior. James Maciel, na Grota de Angico. Angico que chama, é Fazenda de Angico e Grota de Angico, tá? Isso, não lembrava o nome, estilo colonial. Arquitetura colonial. Como tem gente que me ajuda. Esse James também aí é fera, viu? O Kleber tá falando, quando fui para Alagoas, a primeira coisa foi ir no Rio São Francisco, na divisa de Alagoas Sergipe. Beleza? É isso aí, Kleber. O Ariomar tá aqui. Tutu,
também sou de Curitiba. Saudades do quentão nesta época. Opa, um quentão, hein? Eu tô tomando água aqui, mas, gente, eu devia estar tomando um quentão, não é mesmo? Com gengibre, um quentão de vinho, né? Ou de pinga, quentão, né? Quentão com aquelas pinhas, né? Bom, hein? Muito bom. Tá começando a fome, a gente começa a falar de quentão, de pinhão. Laurindo Aparecido, grande aula, Tutu. E Marcita, adorei saber que o Rio São Francisco, você é um grande professor. Eu me apaixonei pelo Rio São Francisco e pela história, né? De tudo que tem, tudo assim, tem muita coisa que a gente ainda não sabe, mas é um rio para a gente estudar com carinho, com muito carinho, né? E conhecer, não só estudar, como ir lá, né? E conhecer. Esse James, muita gente boa, o Afonso está falando aqui. O Carlos Martins, já convidei umas 100 vezes para ele ainda e nada. Calma, Carlão, estamos chegando. A Beth está aqui conosco, a Beth Rodrigues, querida Beth. Ei, Beth, viu? Beijão para você e outro, ó. Para quem não sabe, a Beth Rodrigues, que está aqui conosco na live, aqui no Facebook, é a esposa do Marcelo Leite, que escreveu este livro maravilhoso. E a expedição que eles fizeram foi com carro de apoio, etc. E uma que estava apoiando toda essa linda expedição aqui de aventura mesmo, é a Beth Rodrigues, que está aqui conosco na live, que deu todo apoio para essa turma aqui, ó, ter sucesso, né? Então a Beth Rodrigues aí também faz parte aqui, olha, de tudo que está nesse livro aqui, né, Beth? Você é merecedora também desse reconhecimento, né? Beth Rodrigues também mora aqui no nosso coração, meu e da Marcita. Um beijão para você, Beth, que delícia você estar conosco aqui na live, viu? Delícia mesmo. O Baldon tá aqui conosco. O Marcelo Junqueira, pretendo fazer Serra Canastra. Qual a melhor época? A melhor época é a época que não de inverno, né? Menos chuva, né, Marcelo? Né? Tá? Junho, julho, agosto, uma época boa para canastra, né? Serra da Canastra. Tá bem? Tá? Porque quando chove lá, meu amigo, aí não dá para andar, não. Nem de moto. Choveu lá, vira uma barreira que dá nada, viu? Então, Serra da Canastra é quando não tá chovendo. Senão, complica. A Beth tá mandando obrigado. Obrigado você, Beth, de coração, viu? E um abração no Marcelo, nosso querido amigo Marcelo. O Baldão tá falando, Tutu Marcita, cheguei tarde, depois vejo que perdi. Perdeu muita coisa, viu, Baldão? Pode assim. Não, foi legal a live, viu? Foi muita coisa legal. Eu só tô dando um tempo aqui que a Marcita tá finalizando a lista das pessoas que nós iremos sortear o livro, tá? Tá bom? E acabou. Pronto aí, Mareco? Pronto. Então vamos chegar à hora do sorteio. Só falta a Beth ganhar o livro, né? Ei, Beth. A Márcia disse que colocou você aqui na lista, né? Eita, coisa boa, viu? Bem, vem cá. Não? Então tá bem. Eu vou sortear hoje, né? A Márcia tá com um monte de coisa lá atrás aqui da mesa, porque ela tá dando atenção ali também no pessoal do Instagram. Bom... deixa eu só falar uma coisa aqui. O Alex Mota, Alex Mota, 1982, tá dando uma dica aqui de viagem. Opa, Alex Mota. Só que ele tá falando aqui de um lugar que a gente conhece bastante também, que é o Cânion Quartelar. O Coelho Quartelar no Paraná, perto da cidade de Tibagi. Não é isso? Lá. Quartelar. É o Alex Mota. O Alex Mota, que está aqui no Instagram conosco, está dando uma dica para se conhecer o Cânion de Quartelar. Quartelar. O Cânion de Quartelar, ele fica no estado do Paraná. Se eu não me engano, ele é o 5º maior cânion da América do Sul. Tá? E tem é um rio que também passa pelo cânion, que tem aquelas piscinas naturais. Piscinas naturais, aqueles buracos assim que você entra, parece um furô, e a água passando aqui, e você lá dentro daqueles buracos no rio, assim, olha. O Cânion Quartelar, próximo à cidade de Tibagi, no Paraná, anotem aí, né? Lindo, lindo, maravilhoso, tá? Já fomos umas 2 ou 3 vezes lá. Antigamente podia acampar lá,
Hoje eu já não sei se pode acampar, né? Mas se puder acampar, olha, eu recomendo conhecer também o Cânion Guartelar do estado do Paraná, próximo à cidade de Tibagi. Valeu a dica, super dica. Obrigada, Valeu Alex mesmo. Mota. Alex Mota, obrigado, querido. Obrigado mesmo. Bem, ó, tá aqui os números e tá aqui, ó. Tá bem? O nome é Instagram e Facebook, beleza? Então, cada nome tem um número e eu vou sortear hoje, que a Marcita me pediu para que eu sorteasse. Ó, não tem nada nessa mão, nem ó, vou sortear, hein, ó. Vou chacoalhar aqui, ó. Vou pegar um aqui, hein, ó. Olha. Peguei um aqui. Vamos ver qual que é? Número 17F de Facebook. Se fosse I, era Instagram, mas é 17F. Eu vou mostrar aqui, é o contrário aqui, né? Porque é da câmera, tá? Então, olha, 17F de Facebook. Número 17F. Tá beleza? Então, vamos ver quem foi o Felizardo Facebook. Deixa eu pegar aqui a anotação, aqui, ó. Facebook 17. Cristina Batista Fênix. Essa eu conheço bem. Cristina Batista Fênix. Está aqui, ó. 17 Facebook. Tá aí. Ei, Cristina, merecedora mesmo. Grande motociclista. Cristina Batista Fênix ganhou, então, esse belíssimo, mas maravilhoso livro do Marcelo Leite. Tá aqui. Beth, avisa o Marcelo Leite aí que ele tá fazendo um sucesso danado aqui na Conversa Curta com Tutu Rossi, toda segunda-feira, às 20 horas, né? Estamos juntos aqui com um bate-papo muito legal sobre vários assuntos. E volta e meia eu estou sorteando um livro do Marcelo Leite, né? Raiz do Rio Amazonas, que ele nos presenteou com 2 caixas desses livros. Uma caixa já foi, né? E agora já estou na metade da segunda caixa. Daqui a pouco acaba os livros do Marcelo Leite. Tá bem? Mas tá aí. A Cristina Batista Fênix foi a grande ganhadora aqui do presente, na verdade, do Marcelo Leite, para todos vocês ouvintes aí do programa Tutu Rossi, né? Conversa Curta com Tutu Rossi. Eu, a Marcita, agradecemos de coração o Marcelo Leite, a Beth Rodrigues, que nos deu a honra de estar aqui conosco hoje, viu, Beth? E vocês só trazem alegria às pessoas, tá? Vocês fazem muitas coisas boas, né? Para quem quer conhecer um pouco mais a Beth Rodrigues e Marcelo Leite, entrem no www.DWQ Expedições. D de dado, W de whisky e Q de queijo, expedições, tá? www.com.br. Lá vocês vão ver um casal que viajaram o mundo inteiro, os 5 continentes, continuam viajando e continuam fazendo coisa pro bem, muita coisa boa. Obrigado, Beth. Obrigado, meu querido, estimado Marcelo Leite, grande motociclista, escritor e grande amigo, tá bom? Tá aí, então, e parabéns, Cristina Batista Fênix, por ser, né, a sorteada dessa noite aqui, Conversa Curta com Tutu Rossi. E eu deixo aqui, juntamente com a Márcia, nossos agradecimentos por mais uma vez estar conosco. Eu espero que a live hoje tenha sido legal, um pouquinho da história do Rio São Francisco, né? O quanto que é importante nós conhecermos e valorizarmos e preservarmos o nosso país, as coisas boas que nós temos, né? Principalmente ter conhecimento das coisas boas que nós temos, né? E valorizar, gente. A gente costuma só olhar que coisa do vizinho é melhor, mas não é não, tá? As coisas boas estão aqui conosco, junto com nossos amigos e junto com nossa família. E é aqui que nós moramos, é aqui que nós vivemos e é aqui que nós criamos nossos filhos. Então é aqui que nós temos que valorizar. E nós temos um país de ouro, de ouro. Eu amo o Brasil, a Marcita ama esse país e nós amamos muito o Brasil, tá bem? Tanto é que tá aí uma história muito legal sobre um dos rios mais importantes do mundo, como vocês perceberam, que é o Rio São Francisco.
e salve, salve o nosso velho Chico. Que fique com Deus todos vocês, uma abençoada semana e na próxima segunda tem mais conversa curta com o Tutu Rossi às 20 horas, juntamente com a Marcita. Valeu? Um beijo e cuide-se bem. Até a próxima, gente. E bom São Pedro! Bom quentão para vocês. Um beijão.